Oi, turminha do quarto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem. Hoje é 5 de novembro de 2020 e nós vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa com a tia Jéssica. Abram o livro de vocês na página 100. Nós vamos estudar hoje um texto muito legal chamado A Formiga e a Pomba. Esse texto se trata de uma fábula. Vocês vão poder observar que ele traz personagens que são animais. E os animais na vida real sabemos que eles não falam. Porém, no texto, todos os animais ganham fala. Todos os personagens são animais. Vocês vão poder observar que as fábulas, elas também trazem moral, algo para que nós, seres humanos, possamos refletir, trazer um ponto positivo, coisas bacanas para a nossa vida, tá bom? Então, leiam o texto, vejam a moral da história que está no final do texto. E leiam também o vocabulário. Vocês vão encontrar palavras com seus sinônimos para que a gente possa utilizar no nosso texto, na nossa atividade também, combinado? Então vamos lá? Passando para a página 101, nós temos a atividade do número 1 que diz assim: no diagrama a seguir, encontre os sinônimos das palavras do quadro. Lembrando, turma, que os sinônimos são palavras que têm sentidos semelhantes, parecidos, ok? Então, vocês vão encontrar aí o diagrama, o caça-palavras, e vocês vão procurar as palavras que a tia está deixando aqui no vídeo. São os sinônimos que a tia trouxe para vocês. Pronto, limite, boiou, fluxo e desatenta. Procurem essas 5 palavras no diagrama, combinado? O número 2, ele pede para que você escreva frases com os antônimos das palavras abaixo. Lembrando, pessoal, que antônimos são palavras que têm sentido oposto, contrário. Uma é o contrário da outra. Então, nós temos aí as palavras desatenta e pronto. O antônimo de desatenta é atenta. Então, vocês vão fazer a frase usando o antônimo, que é a palavra atenta, ok, turminha? Lembrando que a frase tem que começar com letra maiúscula. Muito bem. Já o antônimo de pronto é inacabado, é algo que não foi finalizado. Então, vocês vão fazer uma frase utilizando o antônimo inacabado, ok? É isso aí, turminha. Capriche na atividade, tá bom? Número 3. Qual destas imagens melhor representa as varas com visgo que o caçador pretendia armar para capturar a pomba? Pinte-a. Então, vocês vão encontrar aí 2 imagens. Quero que vocês pintem apenas a vara que representa a que o caçador utilizou no texto. Para isso, vocês vão ter que ler o texto para descobrir qual foi a vara que ele usou para capturar a pomba, tá bom? Então, vocês leiam o texto e pintem aí a vara correta, certo? Passando aí nossa atividade para o estudo do texto, vamos lá fazer algumas questões de interpretação do texto. Então, todas as perguntas a partir de agora estão direcionadas ao texto. Então, vamos lá. Número 1. Porque a formiga estava prestes a se afogar. Então, para quem lê o texto, vai encontrar lá a resposta. Vão lá e procurem o motivo pelo qual a formiga estaria se afogando. Vocês vão perceber que ela foi beber água na margem do rio e foi arrastada pela correnteza. Como disse a vocês, as fábulas, os personagens são animais que ganham vida e praticam ação. Eles vão desenvolver o enredo do texto. Então, aí a formiga, ela praticou esta ação de ir beber água na beira do rio, na margem do rio, e foi arrastada pela correnteza. Número 2. Quem impediu que a formiga se afogasse? Então, vão no texto, vocês vão ver outro animalzinho que ajudou a formiga, impediu ela de se afogar. Vão lá e tentem descobrir quem foi. Número 3. De que maneira a formiga foi ajudada? Vamos lá escrever nossa resposta? Vamos dizer que a pomba viu o que estava acontecendo e então arrancou uma folha e deixou cair na correnteza perto da formiga, que subiu na folha e flutuou até a margem. Olha que bacana, uma ação de amizade muito justa, muito legal. A pomba foi com a formiga jogando uma folha para que ela pudesse subir
em cima e ser salva, flutuar e voltar para a margem do rio e assim não se afogar. É assim que nós temos que ser com os nossos amigos, sempre ajudando, auxiliando no que for possível. Questão de número 4. Copie abaixo a moral da história. Então, vão ao texto, turma. Lá no final do texto tem a parte destacada com moral da história. Vocês copiem no número 4, tá certo? Vamos agora à página 101. Nós temos a questão de número 5, onde diz assim: você concorda com a mensagem que essa fábula transmite? Justifique. Então, nós temos lá no texto uma moral da história. Como disse aqui a vocês, as fábulas, elas trazem morais, que são frases para que a gente possa refletir, pensar em algo positivo e trazer coisas boas para nossas vidas. Então, estejam atentos à fábula e vejam lá a moral da história. Você concorda com ela? Você concorda com essa mensagem, essa frase que foi transmitida? É uma resposta? Pessoal, usem a criatividade. Sei que vocês são capazes de fazer uma resposta bem legal. Questão 6. Enumerem cenas de acordo com a ordem que ocorreram. Então, vocês vão encontrar uns quadrinhos com as cenas. Vocês precisam identificar em que ordem aconteceu os fatos. Para isso, vocês têm que ler o texto para ver o que aconteceu primeiro, o que aconteceu em segundo, em terceiro, e assim colocar os números, combinado? Então, leiam o texto. Questão de número 7. A formiga ferrou o pé do caçador. Por quê? Então, nós temos aí uma resposta que está bem simples. Quem lê o texto já sabe qual é a resposta e vão marcar aí apenas uma opção, uma alternativa, combinado? Lá está a resposta do número 7. 8. Além da moral do texto, você consegue extrair outro ensinamento dessa fábula? Qual? Então, pensem um pouquinho, turma. Além dessa mensagem que foi transmitida, além desta frase que veio como moral da história, você conseguiu aprender mais alguma coisa? Qual é o ensinamento que a gente pode tirar desse texto? Tem uma mensagem bem bacana relacionada à amizade. Então, pensem lá um pouquinho e coloquem a resposta no número 8 sobre o que podemos aprender com esse texto. Vamos para o próximo? Agora vocês vão encontrar o nosso conteúdo que está muito bacana sobre numeral. O numeral é uma classe de palavras da língua portuguesa que nós utilizamos bastante. Não só na matemática, para fazer continhas, nós utilizamos também na língua portuguesa para poder aprender a escrever o nome dos numerais. A tia falou para vocês numa aula passada que os numerais eles possuem 4 classificações. Eles são classificados. Sabiam, turminha? Estão lembrados? A primeira é os cardinais. Os cardinais são aqueles que indicam quantidades, indicam valores. São os números que a gente usa no dia a dia. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. São números cardinais, sempre estão para indicar quantidade. Os multiplicativos, que são aqueles relacionados à multiplicação. Nós utilizamos bastante quando queremos multiplicar o dobro, o triplo, o quádruplo, certo, turma? Multiplicativos são números relacionados à multiplicação. É o número de vezes em que uma quantidade é multiplicada. Então, dobro, triplo, quádruplo, certo? Então, estejam atentos às dicas. Os fracionários são aqueles em que nós utilizamos para ler as frações, aqueles números que a gente observa que é a quantidade de vezes em que a parte foi dividida. Geralmente, nós utilizamos as pizzas, os desenhos de alimentação, para poder dizer como foi dividido cada quantidade para as pessoas que iriam participar da festa ou que iriam comer, tá? Então, nós temos exemplos de números fracionários como 1/3, 2/2, 3/3, certo? 4/8, são exemplos de números fracionários. E por último, a tia destacou aqui os ordinais, que são os números que indicam a ordem, a posição. É sempre a sequência. Quando a gente vai à fila de um banco, nós ficamos em uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro,
quarto e assim por diante. São números ordinais. Combinado? Então, anotem a dica aí dos numerais. Nós vamos fazer atividades sobre eles agora. Vão à página 104, o número 1 pede para que vocês sublinhem os numerais das frases e depois classifique-os. Então, na letra A, nós temos aí, ganhei 15 carrinhos. Vamos logo sublinhar o numeral 15. Ele se refere a uma quantidade, ou seja, ele é cardinal. Letra B. Comprei 3 peixinhos. Vamos logo sublinhar o numeral 3. Ele se refere à quantidade. Então, numeral cardinal. Esta é a classificação de 3. Letra C. Luiz chegou em sexto lugar. Então, nós temos aí o numeral sexto. Passe em um tracinho, sublinhe o numeral sexto e classifica. Ele está numa posição de ordem, de sequência. Ele é o sexto, ou seja, ele é ordinal. Então é isso, gente. Verifiquem as demais opções. Tentem classificar. Não esqueçam de sublinhar o numeral. Combinado? Vamos ao próximo. Número 2. Transforme os numerais entre parênteses em numerais ordinais. Então, a gente agora vai colocar só nome de numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, são esses que indicam a ordem, a sequência. Então, letra A, Berna foi a terceira pessoa classificada. Então, coloquem o nome aí, terceira. Dentro do parênteses tinha 3. Então, 3 é a terceira na ordem. B, minha casa fica na 20ª rua do bairro. 20ª, porque dentro do parênteses tinha o nome 20. Então, quem está no 20 é o 20º. Letra C. O elevador desceu do 10º andar. Então, vocês vão completar aí, porque dentro do parênteses tinha o nome 10. Então, 10 corresponde a 10º. Escrevam, completem as demais. Quero ver vocês fazendo toda a atividade com capricho. Afinal, vocês são muito inteligentes. Vamos agora à página 104, a questão 3. Complete as frases com o numeral multiplicativo, que são aqueles que a gente usa lá nas contas de multiplicação quando precisamos saber a quantidade multiplicada. Então, na letra A, nossa frase ficará assim: 100 é o dobro de 50. Vejam só, 50 mais 50 daria 100. Então, nós utilizamos aí a regra do dobro. É um número multiplicativo. Letra B. O triplo de 5 é 15, ou seja, 5 multiplicado 3 vezes, que é o triplo, daria 15. Letra C. 15 é o quíntuplo de 3. Então, multiplicando 5 vezes o número 3 daria 15. Letra D. O quíntuplo de 5 é 25. E letra E. 100 é o décuplo de 10, certo? Então, vocês completem todos esses nomes aqui destacados em vermelho, são exemplos de número multiplicativo. Número 4. Encontre no diagrama alguns numerais e escreva-os na coluna correta. Então, está aqui os numerais que vocês vão encontrar no caça-palavras. Sexto, óctuplo, 14, milésimo, 3, mil, 9, dobro, nono e primeiro. Circulem esses numerais no caça-palavras e depois coloquem nos quadrinhos correspondentes. É só vocês fazerem a divisão, colocar cada um referente à classificação da coluna: cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário, certo? Muito bem, turma. Questão de número 5. Escreva os numerais por extenso, ou seja, ele pede para você escrever o nome dos números, tá bom? Então, nós temos aí o 59º, que é o 59. Temos o numeral cardinal, que indica valores, quantidade, que é 1580. Temos um número fracionário, que é uma fração. Nós lemos 5 décimos. Temos o 45, que é o 45º. Temos outra fração, que é 1/4.
Temos mais um número cardinal que indica a quantidade, que é 239. Mais alguns aí vocês vão tentar escrever, fazer certinho e na nossa aula nós faremos a correção, tá bom? Então caprichem na tarefinha. Vamos agora à página 105. Nós temos aí uma imagem, certo? Quero que vocês observem, gente, a corrida que está acontecendo de carrinho na imagem da página 105, da questão 6. É muito legal essa questão. Letra A, ele pergunta: quem ganhou a corrida? Então, vejam qual foi o primeiro carrinho que chegou lá na linha de chegada e coloque o nome da criança, o nome do personagem. Letra B, em que posição chegou a Sofia? Então, vocês vão observar o segundo carrinho e ver qual foi a posição que Sofia ficou. Letra C, qual a posição de Augusto? Então, observe onde está o carrinho de Augusto e diga se foi o segundo, o terceiro, vocês vão encontrar, tá certo? Letra D, preencha os espaços do pódio com os nomes segundo a ordem de chegada. Então, vocês têm a imagem com os personagens e nós precisamos colocar o nome de quem chegou em primeiro lugar, que foi Mateus. Segundo, Laura. A terceira, Sofia. Quarto, Augusto, e o quinto foi o Breno. Muito bacana aí a questão dos carrinhos. Quero que vocês observem para responder certinho e colocar o nome das crianças nos quadrinhos que está na imagem, na cena, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 7. Substitua as imagens das frases pelo numeral correspondente. Então, nós temos aí as imagens para a gente substituir pela quantidade escrita, tá? Então, na letra A, nossa frase ficará assim: ontem comi 4/8 de pizza e fiquei bem cheio. Então, pessoal, escreva a frase completa. Vocês precisam reescrever a frase, tá certo? Passar ela toda limpo com o nome do numeral 4/8. Letra B. Dei metade do meu bolo ao meu irmão, mas ele não aguentou comer tudo. Então, vocês escrevam a frase utilizando o nome metade, tá certo? Letra C. Joana comprou 2 blusas e Laura comprou o dobro. Então, vocês escrevam a frase da letra C, completa. D. Karina acaba de começar sua coleção de pulseiras com 3 pulseiras e já está muito animada. A meta dela é alcançar a Júlia, que possui o triplo de pulseiras. Então, temos aí o número multiplicativo, triplo. Vocês completem, escrevam a frase por extenso, a frase completa em cada uma dessas opções, tá certo? Caprichem na letrinha para que a tia possa fazer uma boa correção. Vamos à página 106, número 1. Especifique o som das letras destacadas na palavra a seguir. Então, ele quer saber qual é o som que a gente ouve quando a gente fala a palavra arrebatador. Vejam aí que no dor, a gente tem o O com som fechado. Esse O, o som dele é fechado, o som da vogal. Xarope, nós temos aí escrito com X, mas o som é de CH, certo? Cola, nós temos aí a vogal O, mas é com som aberto, já modifica o som da vogal. Temos verbo, este é com som aberto. Taxista, observem quando a gente fala taxista, nós temos aí o X no meio da palavrinha, mas o som é de CS, taxista, certo? Então, escrevam aí som de CS. E nosso, nós temos aí a vogal O no nó com som aberto, um som bem forte. Certo, turminha? Então, caprichem na atividade. Qualquer dúvida, aguarda a nossa correção online. Nós faremos hoje, na quinta-feira, sempre à 1h da tarde, ok? Então, um beijo e até lá!